Boa noite, turma. Sequência das nossas aulas da residência médica em medicina intensiva do Hospital Metropolitano Dr. Célio de Castro. Hoje o tema é manejo de potenciais doadores de órgãos em pacientes com morte encefálica. Quem vai falar para nós é a doutora Carolina Monsuco, médica intensivista, horizontal e também preceptora dos meninos lá no nosso hospital. Obrigado, Carol, mais uma vez pela sua aula. Peço a todo mundo que puder deixar o vídeo aberto e o áudio fechado. Ao final, nós abriremos para dúvidas e troca de experiências. Pode colocar as dúvidas no chat também. Obrigado, Carol. Boa aula para nós. Beleza. Como todo mundo já sabe, né? As minhas aulas são bem curtinhas. Eu vou falar sobre o manejo nos potenciais doadores, né? Os pacientes com morte encefálica. Então, o importante é a gente instituir uma rápida e agressiva medida de manutenção para garantir uma oferta de oxigênio, né, de DO2, para a gente poder manter as funções orgânicas de acordo com metas terapêuticas já previamente definidas, para reverter eventuais disfunções orgânicas, né. O atraso nessa restauração está relacionado também ao aumento da resposta inflamatória, o que pode causar até prejuízo no aproveitamento desses órgãos para transplante, né. O que eu li, né, eu li alguns artigos que não eram brasileiros, e a gente tem as diretrizes de 2011, a gente tem até um resumão que foi feito em 2021, onde ele fala que o período de 12 a 24 horas é considerado, já é adequado para tanto a parte burocrática, quanto para a reversão dessas disfunções orgânicas, né, então, definir, né, que o paciente morte encefálica, abrir o protocolo, fechar o protocolo. Aí, nesse período, a gente, de 12 a 24 horas, teoricamente, eles acham que já é aceitável, para a reversão de disfunções cardiovasculares, déficit de oxigênio, eventuais infecções bacterianas, a hipotermia, distúrbios hidroeletrolíticos, alterações metabólicas de natureza endócrina, renal e hepática, além de distúrbios de coagulação e qualquer outra alteração orgânica tratável. Esse aqui ficou fora do lugar. Peraí. Aqui são alguns os exames, né? Inicialmente, os exames que a gente pede para um paciente que a gente abre o protocolo de morte cefálica. Então, inicialmente, tipagem sanguínea, hemograma, eletrólitos, função renal, hepática, amilase, enzimas cardíacas, gasometria, lactato, coágulo, além de sorologias como HIV, hepatite B, C, VDRL e culturas, sangue, urina, aspirado traqueal. Nos exames laboratoriais, dependendo, né, da idade, se uma mulher de idade fértil, a gente também pede beta-HCG para descartar gestação para essas pacientes, né? De exames de imagem, a gente tende a pedir o eco transtorácico, ultrassom abdominal total, ultrassom de vias urinárias. Na diretriz passada, ele até fala de broncoscopia, atualmente não tem isso para esses pacientes, né? Algumas coisas mais específicas de transplante de pulmão, não me aprofundei nessa parte. A gente começa, né, com a parte de temperatura corporal. A monitorização ela é essencial, né, para detecção de hipotermia, que é o que a gente mais vê, e é o que a gente precisa tentar evitar, principalmente para abrir o protocolo. Eu não vou falar do protocolo, só sobre os cuidados do paciente, né? Então, quando o paciente evolui para a morte encefálica, o hipotálamo ele deixa de exercer a sua função termorreguladora e a consequência é a hipotermia progressiva, né? Com tendência de equalizar a temperatura corpórea com a temperatura do ambiente. Teoricamente, teria que ser obtida uma temperatura central, que a gente pode avaliar através de artéria pulmonar, do esôfago, membrana timpânica ou nasofaríngea. Mas a gente sabe que não é a realidade de todos os hospitais onde a gente está, né? Então, assim, não é o ideal, mas pode também ser avaliada pela gravidade oral, reto e axilar. Apesar de não é o recomendado, mas nem sempre a gente tem à disposição, né? Idealmente, os pacientes instáveis, é essencial manter uma temperatura acima de 35 graus, com o objetivo de reduzir o risco de arritmias, disfunção cardiovascular e parada cardíaca. Já os pacientes estáveis, eu li mais de um artigo que fala
que depois que faz os testes clínicos, né, que precisa de ter uma temperatura acima de 35, pode fazer uma indução, uma hipotermia moderada, manter entre 34 e 35. E essa hipotermia, ela estaria associada a uma melhor função do enxerto renal. Obviamente, igual eu já tinha falado antes, tem que ter uma monitorização central para poder fazer essa hipotermia. Aí eu vou voltar só porque eu coloquei na ordem errada. E aí, para reverter e prevenir as hipotermias, a gente pode utilizar medidas como manta térmica, aquecer o ambiente, infundir líquidos aquecidos. Lembrando que, no paciente potencial doador, não realizar irrigação vesical e peritoneal, tá? O suporte hemodinâmico do paciente. Bom, a morte cerebral, a gente sempre fala, né, que o paciente que evolui para morte cerebral, ele sempre faz um pique hipertensivo, depois ele fica hipotenso, né? Então, ó, a morte geralmente resulta de uma crise hipertensiva inicial, seguida de uma hipotensão. Essa crise hipertensiva é também conhecida como tempestade simpática. Ela é atribuída a uma descarga simpática massiva seguida de morte cerebral. Após essa tempestade hipertensiva inicial, tem um período de hipotensão que geralmente ocorre e é atribuído a múltiplos fatores potenciais, né? Incluindo hipovolemia, disfunção cardíaca e vasodilatação. Então, o paciente que evolui com essa hipotensão, inicialmente a gente vai fazer igual a gente trata um paciente no CTI chocado, né? A líquida de 30 ml por quilo de cristalóide, que tiverem hipotenso, né? Ou seja, uma pressão média menor que 65. Eu vi também alguns lugares falando de 60, mas os nossos guidelines é 65, né? E com sinais de fluidorresponsividade. E aí a gente pode avaliar, né? Tem ultrassom, a gente coloca uma pia, né, para monitorizar o paciente, catéter de artéria pulmonar, colocar um catéter venoso central, né? Até avaliar, quem sabe. O alvo pressório, que é uma média acima de 65, caso ele não seja obtido, você pode iniciar uma noradrenalina. Eles falam também, em alguns artigos, do uso de dopamina para o paciente com sinais de baixo débito e bradicárdico, sabe? Mas devido ao potencial dele arritmogênico, ele não é muito utilizado, né? Principalmente em doses baixas. Não tem muito benefício claro para doação, sabe? Para enxertos renais e cardíacos. O manejo eletrolítico, né, a gente tende a manter um sódio abaixo de 155, mas a gente sabe que a maioria dos nossos pacientes acabam fazendo uma hipernatremia. O essencial, o ideal, na verdade, seria manter abaixo de 155 de sódio, um potássio entre 3,5 e 5,5, um magnésio acima de 1,6. O manejo endócrino, né, que é o que o pessoal tem mais dúvida e o que a gente discute mais no CTI, né, inicialmente vou falar do controle glicêmico, né, que a gente sempre fala que quando a gente inicia o protocolo de morte encefálica é para tratar o paciente como se fosse ele um paciente do CTI viável, né? Então, a tempestade simpática, que a gente conversou lá no começo, se instala no potencial doador falecido, aumentando intensamente a gliconeogênese. E esse fenômeno ocorre em razão da maior resistência à insulina nos tecidos periféricos e com a diminuição da liberação de insulina pelo pâncreas, resultando sempre em hiperglicemia. Passada essa fase, tem o estímulo inflamatório persistente, também podendo haver manutenção dessa hiperglicemia. Eles sugerem a gente manter uma glicemia entre 140 e 180 e corrigir com insulina subcutânea ou intravenosa, né? Os pacientes instáveis a gente tende a controlar com insulina na bomba, né? É um potencial benefício sobre a função renal dos pacientes. A gente também faz, né, a desmopressina, o DDA-VP, o diabetes insípidos, né, é comum a disfunção progressiva do eixo hipotálamo hipofisário na morte cerebral, e o diabetes insípidos com ausência do hormônio antidiurético, ele acontece em cerca de 80% dos casos, é caracterizado pela poliúria, hipernatremia e por osmolaridade sérica. A droga de escolha é o DDA-VP, na dose de 1 a 2 microgramas EV, em bolos, a cada 4 horas, até a diurese ficar menor que 4 ml por quilo-hora. A administração endovenosa, ela é mais confiável, mas a gente também tem a oral e a nasal. Ele é um análogo da vasopressina, com um efeito mais diurético e um pouco efeito vasopressor. Aí é aquela, a gente inicia desmopressina e a gente inicia vasopressina. O que eu li com relação à vasopressina a gente vai administrar ele em bolas, depois a gente vai manter na bomba nos pacientes que estão hipotensos.
mas são mais pacientes associados a diabetes insípidos. Então, pacientes com diabetes insípidos associado a vasopressina, associado a os pacientes com diabetes insípidos, hipotensos, a gente associa vasopressina. Os pacientes normotensos, a gente pode tentar fazer um controle só com o DDAVP. Os refratários, pode associar os dois, a vasopressina com o DDAVP. A gente não usa muito a vasopressina, a gente usa mais o DDAVP associado também à noradrenalina, né? Até porque a vasopressina tem os efeitos adversos, né, cardíacos. A questão também da hidrocortisona, hoje também, esses dias que a gente estava conversando, né, sobre esse trabalho, sobre essa aula, me perguntaram sobre o uso de hidrocortisona, né, eu li um trabalho que nos Estados Unidos, acho que 50% dos estudos usaram corticoide, 50% não usou, mas o que eu li daqui do Brasil, de protocolo de diretriz, administração de vasohidrocortisona nos potenciais doadores em uso de nora ou dopamina. Diminui, né, o requerimento de vasopressor adrenérgico, tem associação com menor incidência de deteriorização cardiovascular, além de contribuir para diabetes insípidos, né, o controle da poliúria. Então, a dose seria 100 mg EV de 8 em 8 horas. Aí eu coloquei aí que deve ser iniciado no momento de se iniciar a infusão do vasopressor adrenérgico. Ele fala também para coletar os exames antes, os exames iniciais de começar também o corticoide. Eu não vi a explicação de por que não. Os hormônios tiroidianos, né, que a gente usava até, eu acho que saiu em 2021, eu não tenho certeza não. Mas embora a morte encefálica esteja associada com queda dos níveis de hormônios tireoidianos, não tem evidência que justifique a utilização no potencial doador. Esses diretrizes, por exemplo, de 2011, ela ainda usava e falava que era para melhorar a função cardíaca do paciente, mas mesmo pacientes com instabilidade e função cardíaca comprometida, hoje em dia já não tem benefício, não tem mais necessidade de fazer uso. A questão do suporte nutricional, né, também há uma dúvida se o paciente potencial doador, que abriu o protocolo, se a gente vai manter o suporte nutricional. O que é sugerido é que o doador que já estava fazendo uso de uma dieta, né, não tem contraindicação nenhuma para tirar, você pode manter um aporte de 15% a 30% do aporte que foi calculado para ele. E o paciente que não tiver iniciado, é interessante iniciar um aporte mínimo de 500 calorias por dia, para manter, né, por causa de... O paciente está catabólico, né, então o potencial benefício do trofismo da mucosa intestinal e aumento de estoque glicogênico hepático. Infecção e sepse, né? Recomenda-se utilizar antibióticos no potencial doador que apresente infecção ou sepse, né? Os riscos de transmissão de infecção são menores com antibiótico terapia apropriada por no mínimo 24 horas, seguindo de manutenção no receptor 7 a 14 dias. Obviamente que a gente vai coletar culturas, né, desses pacientes, então o guiado é o mais apropriado. A transfusão de hemácia é igual que a gente já faz no CTI também, sugere-se infundir hemácias quando a hemoglobina for menor do que 7, que já é o que a gente já faz atualmente. Então, a gente vai tratar o paciente, basicamente, o que a gente já faz todo dia, acrescentar o corticoide, a vasopressina, o DDAVP, quando forem indicados. Eu cheguei a conversar até com uma residente, que eu tive uma paciente de morte encefálica que ela era gestante. Eu não achei muita coisa específica, achei só uma revisão de artigos que eu achei interessante, sabe? Falando sobre morte encefálica em paciente gestante, obviamente que, né, tem a viabilidade, mas falo aqui um pouco no final, nem coloquei nada não, mas eu achei interessante, porque eu já tive paciente morte encefálica gestante. O suporte ventilatório, ele só fala de colocar uma ventilação protetora, um volume corrente de 6 a 8 ml por quilo, uma PIP de 8 a 10 em potenciais doadores de pulmão, evitar manobras de recrutamento, né, de rotina, para principalmente esses pacientes.
E além de outros, né, profilaxia de TVP e TEP é indicada, são pacientes que podem vir a fazer, né, trombose e interferir também na questão de doação, e a profilaxia de úlcera de estresse, ele coloca de acordo com o protocolo do CTI, então nossos pacientes intubados, em uso de corticoterapia, instáveis, todos eles a gente faz profilaxia para úlcera de estresse, então o paciente em protocolo de morte cefálica também continua sendo medicado. As minhas referências, elas não estão todas aqui que não deu para eu colocar, e da paciente gestante em morte encefálica, a diferença, a gente vai manter os mesmos cuidados, as diferenças do que eu li só é para manter um fluxo placentário, né, uterino adequado, e quando o neném estiver viável, 24, 28, 32 semanas, ele já pode, dependendo, né, do tempo, se tiver condições, tirar o neném para mãe potencial doadora. E é isso. Obrigada. Ótima aula, Carol. Parabéns. Alguém tem dúvidas, né, da nossa prática diária aí com nossos potenciais doadores, né, uma vez que a gente tem incidência alta de protocolo de morte cefálica lá no Hospital Metropolitano, né? E de forma brilhante, né, o pessoal da Neuro, né, e ponteado aí pelo André, sempre consegue nos dar um suporte hábil, e a gente tem fechado nossos protocolos lá com menos de 24 horas na maioria das vezes, né? Se alguém tiver alguma dúvida, quiser perguntar para a Carol, está aberto aí para discussão. Os residentes gostam das aulas curtinhas. Wagner. Boa noite, Carol. Boa noite, pessoal. Carol, sobre o início da vasopressina, quando é o momento que eu vou estar pensando em associar a vasopressina? Geralmente a gente começa com a nora, tem um limite aí que eu vou estar usando a nora, que eu tenho que entrar com a vasopressina mandatoriamente, ou a preferência vai ser a vasopressina? Ele associa o uso da vasopressina a um quadro de diabetes insípidos. E ele fala para você associar a vasopressina quando você tem um quadro de poliúria num paciente hipotenso. Então, assim, a DDAVP, ela não tem ação vasopressora, né? Quase nenhuma. Ela tem, mas praticamente nenhuma. Então, ele fala que num paciente com suspeita de diabetes insípidos e instável, é interessante associar a vasopressina à noradrenalina, e se está refratário, você pode colocar o DDAVP junto, suspeitando que é um insípidos mesmo, sabe? Mas ele não fala sobre a relação da vasopressina com a noradrenalina no potencial doador especificamente. Ele associa a vasopressina ao diagnóstico de diabetes insípidos. E aí ele associa a vasopressina à hipotensão. E o DDAVP é um paciente que não está hipotenso e que você definiu o diagnóstico de diabetes insípidos, entendeu? Então, assim, por isso que a gente não faz muito uso, porque a gente usa mais Carol, eu posso fazer um comentário? Lucas da Santa Casa. Claro. Só alguns comentários, na verdade. Hoje, atualmente, eu sou responsável pela CIDOT da Santa Casa. O Juarez sabe que lá na Santa Casa a gente centralizou, há 10 anos atrás, todos os protocolos da unidade que eu cuido, que é a unidade da NIL. Uhum. E o que acontece? Tem algumas questões bem importantes aí. Primeiro, com relação à temperatura, que eu fui pontuando aí durante a aula, a recomendação é a temperatura axilar maior que 35. Recomendação inicial era que fosse central, isso foi modificado. Então, teve um adendo àquela resolução que saiu em 2017, porque ninguém tem, efetivamente, monitorização central. Então, se coloca hoje em dia maior que 35, atualmente ninguém tem usado baixar a temperatura depois. Bom, com relação aos dados restantes, a gente tem uma publicação do Glauco Westphal, né, que você vai olhar a documentação toda que você passou, 2011, as revisões, os dois artigos, parte 1 e 2, em 2016. Isso. Depois teve uma outra revisão na RBTI, e recentemente, em 2021, esse protocolo brasileiro foi publicado na publicação internacional não sei se na Corrente Opinion, enfim, mas na revista internacional a respeito de como é que a gente mantém doador aqui. Então, a recomendação atual, além da questão que a gente fala, é o normotudo, né? Então, normonatremia, normopotássio, magnésio, o que você for imaginar nisso, isso vai temperatura, pressão, e esse vai ter os pré-requisitos para você poder abrir protocolo. Então, o que é a recomendação atual? Faliu, morte cefálica é igual falência de eixo hipotálamo hipofisário. Sim. O que a gente consegue, o que você tem que resolver, então? A CTH, então, corticóide para todo mundo,
causa disso. Então, é 100 de 8 em 8, não tem que esperar na hora, não vai esperar na hora, é só tratar a falência do eixo potável hipofisário. Só um minuto. Então, assim, é claro, tem trabalhos falando que tem benefícios para fígado, para pulmão, para rim, para coração. Os trabalhos são de 2007 para frente, então tem grande vantagem, a gente já sabia isso antes. Inicialmente, no protocolo inicial, era metil, 15 mg quilo após o fechamento. Então, você não dava metil antes de fechar o protocolo, e a gente continua não dando antes de fechar o protocolo. Então, a recomendação atual é IDO 100 de 8 em 8. Isso está na diretriz brasileira. Vasopressina é simplesmente tratar falência de eixo potável hipofisário com falência de ADH. Não se espera hipotensão nem distúrbio de sódio. A recomendação atual é não esperar poliúria, é não esperar diabetes insípidos. É imediatamente após você ter a percepção de que o doente está em morte cefálica, você iniciar vasopressina. Então, aquela história. Teve temperatura adrenérgica, o doente abriu midríase, está em Glasgow 3, você viu, ele fez aquele pique permissivo, está hipotenso, junto com a nora, começa o corticoide, dá vasopressina e não deixa ele abrir diabetes insípidos. Então, essa é a recomendação atual que a gente está em curso, inclusive, da AMIB, que essa é a forma de você começar a ideia da CTH. Então, você dá hidrocortisona, dá CTH, levotiroxina saiu no seguinte contexto, que você falou agora há pouco. Minha paciente ela é gestante, ela tem uma perspectiva de viabilidade fetal, isso vai acontecer daqui, sei lá, 3, 4 semanas. Eu já tive na Santa Casa paciente que ficou 36 dias mantendo gestação. A gente mantém, para esse contexto específico, a gente dá levotiroxina. Bom, o que eu estou lembrando a mais aqui? Dieta, recomendação padrão de manter mesmo, se não tiver recebendo, iniciar, inclusive, porque você evita translocação bacteriana. Bom, que eu me lembre, assim, de tudo que a gente conversou durante a aula, tem bastante coisa aí que hoje está bem sedimentada de recomendação inicial de ser feita, inclusive. Então, e assim, eu estou com vaso, meu paciente está ficando hipertenso demais, tira a nora. Mas já está hipertenso ainda. Reduz um pouquinho a nora, reduz um pouquinho a vaso. Mas o paciente não está urinando. Não tire a vasopressina. Você vai fazer diabetes insípido. Se você não está urinando, checa a volemia, alteração dinâmica, escolhe um método, cerca-se de vários, faz gaso pareado, lactato, ultrassom, enfim. Mas evitar a ideia de você ficar retirando a vasopressina. Você só retiraria ela no paciente que está completamente estável, em que você precisa em que você tira ela e substitui por desmopressina. Então, hoje, a ideia é você não deixar o sódio subir. Então, de cara, começar a intervenção para diabetes insípidos. É isso que a diretriz de 2021 que juntou a de 2011 que atualizou falou, né? Assim, a hipotensão é a vasopressina. Mas eu vou te falar sinceramente que eu não vejo muito colocar vasopressina não, sabe? Mesmo os pacientes instáveis. Tipo assim, eu acho que Carol, agora... eu fecho 30, 40 fecho 30, 40 protocolos ano. A gente usa vasopressina desde antes da diretriz fazer lei. Desde 2015 a gente faz isso. É interessante, desde antes de sair, desde antes de sair a recomendação, a gente já fazia isso, na verdade. Não, eu não disse que está errado, eu concordo que está certo. Sim. Mas Sim, só porque assim, só para te exemplificar, antes da recomendação, a gente já fazia eu vi com muito resultado pouco, bom. né? Eu vi muito pouco associar vasopressina, principalmente dos hospitais que eu trabalho, tipo assim, trabalhei, né? Trabalhei, na Santa Casa eu nunca trabalhei tanto tempo assim, nem abri nenhum protocolo aí, mas assim, lá no hospital, por exemplo, a gente não tem muito hábito, a gente usa muito DDAVP, realmente, mesmo paciente com nora, mas é interessante atualizar para a gente poder associar, né, a vasopressina para tentar evitar realmente, que a gente manter sódio de 165, 170, né, o ideal é 155, mas realmente esse sódio, para o potencial doador, realmente é bem deletério. Às vezes o viés que eu vejo, Carol, que às vezes você está vendo pouco, é porque como o André ele é muito ágil, fechamento do protocolo, né? Às vezes até que o pessoal atina em ligar a vasopressina, fazer alguma coisa, esse processo já abriu, já fechou. Né? Não é incomum, o paciente não dá nem tempo, né? Às vezes a gente não vê tanto porque, como o André faz Doppler lá beira-leito, né? Todo dia praticamente, ou até às vezes sai de casa e vai lá fazer, né? Então, às vezes você abre o primeiro teste às 8 da manhã,
meio-dia o paciente já está com o protocolo pronto, com a família. Mas o Juarez, mesmo nesse contexto de horas, ainda a recomendação ela ainda está Não, vigente. com certeza. Não, com certeza. Então, assim, eu só estou falando que às vezes tem esse viés de observador, que às vezes, por falta de traquejo mesmo, como fazem em unidades variadas lá, né? Não é igual aqui na Santa Casa, que a gente tem um CTI específico, né? Onde esses pacientes acabam ficando mais concentrados, né? Às vezes pode ser por esse viés, porque, inclusive, lá no série de Castro, o único paciente que pode usar a vasopressina é o doador, né? É o potencial doador. Porque, inclusive, no curso da AMIV para manutenção de potencial doador, a recomendação ela tá como para ser começada. O Glauco, que trabalha muito com isso, e eu converso muito com ele por causa inclusive o Donos, recente, que foi publicado, né, que foi feito, a gente participou na Santa Casa, nos hospitais, nosso hospital Santa Casa não foi um hospital intervenção, deixou a gente tocar igual a gente fazia. Mas teve hospitais, por exemplo, no João, em que eles criaram um protocolo de intervenção e dentro do cartzinho lá de checklist para fazer a manutenção, estava lá. Corticóide eu quero isso, vaso eu quero assim. Então, isso é uma coisa que ficou... eles conseguiram automatizar e que mostrou benefícios, sabe? Mas sem hipotensão, não. Não, sem hipotensão não, mas a ideia é o paciente... Aquela história, a gente vai ver talvez um N aí de 200 pacientes, 3 ou 4 que não estão hipotensos, que vão ficar até normotensos. E, no geral, vai ser tipo assim, a minha última que estava normotensa é uma paciente dialítica. E, então, ela estava hipervolêmica, quando começou o protocolo, e fechou antes a gente resolver a volemia dela. Então, ela não usou vasopressor, mas aí é bem contexto específico. Na grande maioria, é o que todo mundo já deve ter visto durante a vida, aí, é uma receitinha muito padrão. Para quem usa vasopressina, fica em torno de 6 mesmo, não mais do que isso, norinha 1, e a maior parte dos pacientes assim ficam muito bem. Continuando aqui, o Patrício, né, perguntou com relação, no caso de paciente com uso de nora e vaso em doses altas, pode manter dieta enteral. Você quer falar sobre isso, Carol? Porque tem um limite, né, da instabilidade hemodinâmica. Acho que tem até um trabalho, não lembro de qual que é a data, mas o cara até apresentou no EASY 100, né? Tem um limite de... Ele até coloca, acho que é 0,14 acho que é micrograma por minuto de nora. Exatamente, 0,14. Não é? 0,14. Da estabilidade, aí você suspende, sabe? É um limite de nora para você poder fazer com segurança a dieta. Acho que é 0,14 microgramas. O Ayrton coloca aqui que, além do tipo de aminas, associar vasopressina com adjuvância é uma rotina lá no hospital que ele trabalha. E, além disso, nos casos de semi-respiratório, que é CRDA, e a recomendação seria até o uso de Dexa conforme recovery. Está colocando aqui que lá no... Isso é CRDA. Você quer perguntar, Wellington? Eu queria fazer uma pergunta. Pode falar. A minha dúvida, na verdade, é a questão de respaldo legal. Então, eu não sei se vai adentrar muito no assunto da aula nesse momento. Mas é sobre, principalmente, a questão da gestante, né? Se a gente pega uma gestante que entra no quadro de morte cefálica e ela tem uma gestação viável, e a gente tenta estabilizar o quadro dela usando todas essas medicações, mas a minha dúvida, na verdade, é que momento eu vou encerrar o uso de medicação, pensando na gestação, né, em deixar o feto vivo até ela poder ter esse neném, até a gente poder ter ele, só que em que momento eu posso encerrar vendo que eu estou causando prejuízo fetal? Deu para entender? Isso aí, geralmente, a obstetrícia acompanha junto, né? Eles começam a acompanhar desde sempre, né? E aí começa a corticoide para maturação pulmonar, né? E eles vão acompanhando os critérios de maturação e no menor tempo possível, que for possível interromper essa gravidez, eles vão optar por isso, né? Ou por instabilidade materna ou por maturação fetal mesmo.
Porque Às quanto vezes, mais às o vezes que eu neném vi isso, conseguir foi isso. desenvolver, melhor, né? Vai, filho. Quanto mais ele conseguir desenvolver, Pode melhor, falar. né? Geralmente o pessoal tem feito muito assim, que às vezes a gente dá nos cursos se a viabilidade fetal for acontecer em algo em torno de poucas semanas, sei lá, até 8 semanas em média, que foi o que o pessoal já descreveu, tentar manter o doador até isso. E a questão do momento da interrupção ou não vai realmente a partir da ginecologia. Tem paciente que não tolerou o tempo esperado, digamos, interrompeu por ciúme, ou algo assim, mas é o que o Juarez falou, depende muito da circunstância que a ginecologia vai pontuando. No caso que eu tive especificamente, a interrupção da gestação, porque quando a gente foi para o protocolo para ser fechado, foi ciúme. Então, em 5 semanas, foi para a gestante foi desenvolver um ciúme, a gente teve que interromper a gestação e, na sequência, foi andado com o protocolo. E ainda com relação a isso, tem mais um problema, né? Que é você escolher o momento de você fazer o protocolo na gestante, né? Que aí é um outro problema ético importante, porque se você determina óbito, e se abre o protocolo precocemente, digamos, a mãe está morta e a criança está viável. Como é que você vai fazer essa circunstância? Que vai gerar DO imediatamente e todos os contextos quanto a isso. Ou, se você tiver, aí vem a questão uma boa relação com a família, né? A outra escolha seria não abrir o protocolo naquele momento, manter como potencial doador e só abrir após a interrupção da gestação. Legalmente falando, a única respaldo que se tem é abrir imediatamente e ficar mantendo o cadáver por semanas depois, porque o que pode ter de problema é se você demorar para abrir o protocolo, para abrir só depois, alguém um belo dia te questionar se você não está ocultando o cadáver. Aí é um outro problema jurídico a ser colocado. Então, é algo que tem que ser exposto com a família, mas é só um detalhe a mais aí. Entendi, obrigada. Mais alguém aí, turma? Vocês aproveitam que hoje tem bastante gente aí com experiência na área para complementar algumas coisas se precisar. E realmente é um tema bastante polêmico, né? Tem a questão do sódio também, né? Igual o Roberto, o Lucas falou, né? Antigamente a gente ficava correndo atrás de sódio para abrir protocolo, né? Hoje, se a causa da hipernatremia é justificada pela lesão, a gente pode abrir protocolo, né? Às vezes que eu vi protocolo dando problema muito foi por causa de temperatura, o pessoal não atentou para a temperatura, foi lá e colocou 34, 34,5 lá na abertura do protocolo, fez o protocolo todo e invalidou no final, né? Então a gente tem que estar bem atento aí. Mais uma picuinha dessa aí, Juarez. A temperatura vale para o complementar também. Então, eu já tive exame tendo que ser repetido por hemodinamicista, porque ele fez e registrou a artéria com 34 graus. Então, até para o exame complementar, tem que lembrar da temperatura. Eu tenho uma dúvida do exame complementar. Se eu inicio com o exame, vamos supor, comecei fazendo Doppler, eu posso, caso esse Doppler tenha fluxo, eu posso passar para o EEG ou para anjo TC, ou eu obrigatoriamente tenho que continuar no Doppler? O método é o mais fácil que você tiver. Então, assim, se o seu colega tiver disponibilidade em 48 horas repetir o Doppler, repete o Doppler. Você teve um exame inconclusivo, vai passar para um conclusivo depois. Se tentou 2, 3 vezes, muda o método, eletro, ou arteriografia, enfim, ou cintilo. Anjo TC não é método para um exame complementar. Então, os 4 aceitos no Brasil é artério, Doppler, eletro e cintilo. Não tem outro método aceitável no Brasil. Então, só esses 4. E acaba que lá no Metropolitano nós somos muito mal acostumados, né? Porque o André, ele banca o Doppler que ele faz, né? Muitos serviços aí se vê resquício de fluxo lá, às vezes os colegas não bancam o exame, mesmo sabendo que, né, o quadro é inviável, né? Então, às vezes a gente opta por outros métodos até por causa disso também, né? O Doppler é um point of care extremamente acessível, né? Desde que você tenha quem sabe fazer, né?
Eu acho que eu não sei se Thaís perguntou, quis entender se foi isso, Thaís. Quando vamos supor, eu usei o Doppler, beleza, tem um resquício ali. Para eu fazer um próximo método, eu tenho que ter um intervalo, né? Eu não posso fazer o Doppler, porque o Doppler não deu certo, eu vou partir para o EEG, e no EEG, beleza, acabou, e boa cefálica. É isso que está querendo dizer? Eu acho que é isso que eu entendi. Teve uma discussão dessas, né? Porque a gente estava fazendo, sei lá, fez um eletroencefalograma, daí o André vinha 24 horas depois para fazer um Doppler, aí falaram que não podia fazer, não é? Teve uma discussão dessas. Não tem recomendação real de tempo Falando. entre exames, não, nem de mudança. Enfim, acho que cada serviço faz de uma forma. A gente tem feito repetições com 48. E a única coisa que é interessante lembrar dos métodos é pensar que os métodos de fluxo, artéria e Doppler, vão ter limitações no paciente com cranectite compressiva, e os de função, né? Na verdade, o eletro vai ser um problema para o paciente com, por exemplo, que usou barbitúrico ou com insuficiência hepática. E nesses perfis de doentes, a recomendação é não fazer eletro, é fazer exame de fluxo, fazer Doppler ou artéria. Mais alguém aí, criaturas? Bom, cara, eu acho que o pessoal não está com mais dúvidas no momento. Agradeço a participação de todos, né? Eu agradeço a Carol aí pela disponibilidade mais uma vez. A gente está dando essa aula para nós aí, a presença ilustre do Lucas Chin, né? Que trabalho com ele já aí há mais de 10 anos também e com certeza referência aí na parte de intensivismo aqui em Belo Horizonte. Agradeço aí a presença de todos, tá? E semana que vem, se Deus quiser, a gente está junto aí de novo. Tá bom? Um grande abraço para todo mundo.